A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poey Show. A mentalidade da quarta dimensão. Em Romanos capítulo 8, versículo 6 está escrito: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade pode ser dividida em duas partes, o pensamento da carne e o pensamento do espírito. A Bíblia ressalta quanto é importante viver segundo o pensamento do espírito e não no pensamento da carne. Veja Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 7, que diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O ensino bíblico diz que a morte e a vida estão em poder do pensamento, e isto é muito forte. A mentalidade influencia a atitude. Aquele que pensa que é possível alcançar o sucesso terá maiores possibilidades de alcançá-lo, em comparação com aquele que não pensa assim. Se pensarmos que algo não é possível, a mobilidade da nossa atitude também será reduzida. Mas, se pensarmos que algo é possível, nossa atitude será revestida de uma energia ativa e de caráter acelerado. A psicologia humana não se desenvolve de forma gradual, mas de maneira drástica quando ultrapassamos nossos próprios princípios e nossas próprias limitações. Houve um tempo em que se acreditava que era impossível percorrer uma milha em 4 minutos. Os atletas mais destacados daquela época não eram capazes de reduzir o tempo de 4 minutos para percorrer uma milha, que equivale a 1,6 quilômetros. Entretanto, esse recorde foi batido pelo atleta inglês Roger Benitez. Conta-se que Roger experimentou diversas formas e estratégias para quebrar o recorde mundial e nunca deixou de pensar que era possível conseguir algo melhor, procurando modificar sua maneira de correr durante vários meses. Em 1954, Roger foi o primeiro atleta que rompeu a barreira dos 4 minutos. A partir daí, as corridas de média distância deram início a um novo período de desenvolvimento. Entretanto, os demais atletas não tentaram mudar seu estilo de correr. O que Benitez fez foi mudar a mentalidade de não é possível para a mentalidade sim é possível. Essa mentalidade é que produz uma mudança de atitude. Acreditar que é possível conseguir algo abre uma nova possibilidade para uma atitude diferente. A mentalidade influencia todas as áreas do nosso mundo e influencia o nosso corpo. A mentalidade influencia o corpo. Ao imaginar uma cena que vimos no filme ou lemos no livro, jornal ou revista, ocorre uma reação física em nosso corpo. Por exemplo, uma imagem cômica nos faz sentir mais leves e ativos. Uma imagem de um filme de terror acelera os batimentos cardíacos, ao passo que uma imagem romântica causa excitação. É por esse motivo que os esportistas primeiro se disciplinam mentalmente para depois dar início ao treinamento físico. Existe uma forte inter-relação entre a mentalidade e uma reação física. Os treinadores e preparadores físicos fazem todo tipo de esforço para motivar sua equipe.
Os praticantes de tiro ao alvo se disciplinam mentalmente, com a finalidade de obter calma e autoconfiança. Os atletas e nadadores são disciplinados a prever sua capacidade competitiva. Segundo estudos realizados, esse tipo de disciplina produz contração muscular no momento da competição. A atitude mental influencia também a saúde física. Uma pessoa que padece de câncer viverá de acordo com o seu pensamento sobre isso. Ou seja, aqueles pacientes que pensam constantemente em sua morte não vivem por muito tempo, o que é totalmente diferente daqueles que pensam positivamente e não perdem a esperança. A mentalidade produz resultados tanto positivos quanto negativos. Ela é algo invisível aos nossos olhos. Entretanto, é um elemento importante da quarta dimensão que determina a terceira dimensão. Mude sua mentalidade e verá como sua vida será transformada como resultado dessa mudança. Primeiro, pense como Deus pensa. O otimismo incondicional é uma mentalidade humana. Incorpore a maneira de Deus pensar à sua por meio da meditação da palavra. Examine, esquadrine, arrependa-se e mude sua mentalidade por meio da oração. A mentalidade influencia a emoção, a atitude e também nosso corpo físico. O pensamento positivo é um elemento que pertence à quarta dimensão humana, mas não é uma chave mestra que soluciona todos os nossos problemas. Uma mentalidade forte se baseia na palavra, no Espírito Santo e em nossas orações. A palavra e a oração inspirada pelo Espírito Santo são elementos poderosos que transformam as circunstâncias da terceira dimensão, pois o Espírito as vê a partir de uma perspectiva negativa, positiva ou neutra, com a finalidade de chegar a uma nova alternativa e conclusão. Devemos procurar ter uma mentalidade subordinada a Deus e não a uma mentalidade humana. Aplique a palavra à sua mentalidade e você verá mudanças. A palavra tem um poder gigantesco. Todas as coisas, além de todos os milagres e prodígios, foram produzidas pela palavra de Deus. Jesus fez uso da palavra para vencer a tentação do diabo no deserto. Uma transformação extraordinária acontecerá em nossa vida se tão somente conseguirmos aplicar a palavra poderosa de Deus à nossa mentalidade. Devemos nos aproximar da palavra, mas não nos contentarmos somente em ler a palavra. Precisamos usar a palavra como arma poderosa quando mais necessitamos dela. Contudo, para isso temos de memorizá-la. A palavra é a arma mais poderosa na guerra espiritual contra as potestades demoníacas. É importante estabelecer um plano, memorizar uma vez e depois novamente, de novo e de novo. Não se esqueça de seguir esse processo de aprendizagem, pois dessa maneira terá em suas mãos a espada do Espírito Santo. O passo seguinte é a meditação. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, tem sua satisfação na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículos 1 e 2. A meditação nos ajuda a entender e aplicar a palavra em nossa vida diária. Esforce-se em meditar na palavra de Deus em todo tempo e lugar. Medite na palavra no momento em que a estiver ouvindo, lendo, estudando e memorizando. E você verá que tanto sua mentalidade como sua fé aumentarão a cada dia. Foi muito comovente ler o livro que um dos professores da escola bíblica de minha igreja escreveu, John Monsick, presidente da Arcs Electronic. Começou a trabalhar fundamentado em 2 princípios: assistir aos cultos todos os domingos e servir como professor da escola dominical. Em consequência disso, deixou seu trabalho, que requeria jornada integral, incluindo o domingo, e abriu sua própria empresa. O diácono Jeong é um homem que perdeu o pai aos 10 anos de idade
Concluiu o ensino médio numa escola noturna e, com o dinheiro do fundo de garantia de 3 anos de trabalho, começou seu próprio negócio em uma garagem, um sótão, com somente $500. Todavia, a pressão era tanta que frequentemente sentia vontade de tirar a própria vida. Mesmo em momentos de muita depressão, ouvia uma voz que dizia: que ninguém engane você com mentira e vaidade. Não se atenha às circunstâncias, mas apegue-se a Deus em fé absoluta. Tal palavra fez esse homem superar as circunstâncias e a depressão, a ansiedade e a aflição. O segredo da vitória se encontrava no alimento espiritual. Ele conseguiu novas forças ao ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Não deixou de assistir aos cultos da igreja nos domingos e fez o máximo de esforço possível para servir na escola bíblica dominical, dizimar e ofertar para missões. Não só isso, ele também ofereceu bolsas de estudo a vários alunos da escola bíblica para continuarem os estudos. Como fruto de uma vida diligente em Deus, hoje esse homem se tornou presidente da melhor empresa de categoria no ramo que ele presidencia. E na categoria de pequenas e médias empresas em nível nacional, o que anualmente lhes dá o lucro de $100 milhões. Qual foi a chave desta transformação? Não foi a mentalidade do diácono Jong, mas uma mentalidade e uma vida conformada com a palavra de Deus. Essa declaração revela uma grande verdade. A fonte de bênção está em manter uma mentalidade e uma vida em obediência à palavra de Deus. A mentalidade que se assemelha à palavra de Deus é a mentalidade que muda todas as coisas. A mentalidade do homem é como uma bola de rugby, ou seja, não se sabe a direção que ela vai tomar. Esse detalhe se deve ao fato de o pensamento ser o centro em que o intelecto, a emoção e a vontade se misturam. A função da Bíblia, a palavra de Deus, é disciplinar e guiar o pensamento do homem à verdade. O fruto vem quando alguém vive cheio da palavra de Deus em obediência a ela. Isso resulta na força que transforma a terceira dimensão circunstancial. Podemos mudar nossa mentalidade com a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra poderosa do Deus que vive para todo sempre. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Somos capazes de vencer todos os obstáculos por meio de Deus que nos fortalece e de ter uma fé positiva, de acordo com Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É por meio da palavra que nosso pensamento de deixar tudo é transformado. Deus pagou o preço de nossos pecados com o sangue de seu amado Filho Jesus Cristo por amor a nós. Devemos nos lembrar de que tudo é possível em Cristo, que venceu o mundo da terceira dimensão circunstancial. Podemos ter paz quando cremos que Deus está conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte enquanto estivermos sob a sombra das asas do Senhor. Ainda que nossos olhos nada vejam, que nossos ouvidos nada ouçam, que nossas mãos nada toquem, se tão somente crermos que Deus está conosco em meio à escuridão, nossa mentalidade será transformada e alcançaremos novas forças para vencer toda depressão e desesperança. O fruto que vem quando a pessoa muda sua mentalidade e alinha seus pensamentos à quarta dimensão da Bíblia, isto é, a palavra de Deus, é algo fenomenal. E o milagre extraordinário de Deus se manifesta. Alimente seu coração e mente com a palavra, porque você passará a usufruir de uma vida vitoriosa à medida que o reino de Deus tome o controle de sua vida e circunstâncias. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor, o Espírito Santo vem habitar em nós. Recebemos então o batismo do Espírito Santo
e a plenitude do Espírito nos enche de alegria. Os discípulos viveram algo que jamais haviam experimentado em sua vida quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes no lugar onde costumavam se reunir. Por meio dessa experiência, renovaram a fé e o amor para servir fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Nosso coração precisa estar cheio de alegria para trabalharmos com ânimo e superarmos qualquer tipo de adversidade. Não se pode conseguir nada sem alegria e ânimo. O Espírito Santo, porém, nos enche de júbilo, o qual produz coragem e alegria. A alegria e a coragem derramada pelo Espírito Santo nos motivam a pregar o Evangelho apesar das circunstâncias adversas. Pedro, que por 3 vezes havia negado o Mestre, converteu-se em um líder logo depois de ter recebido o Espírito Santo e ganhou 3.000 almas no só dia. Ajudou um aleijado de nascença que estava mendigando na porta do templo a andar e levou 5.000 pessoas a se arrepender dos seus pecados. A coragem do Espírito Santo faz com que tenhamos temor ao proclamar o Evangelho. Para a vida ou para a morte, para êxito ou fracasso, para crescimento ou declínio. Não por força, mas por obra do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus eram pescadores e publicanos que o povo depreciava. Mas logo depois de serem cheios do Espírito Santo, uma alegria renovada começou a fluir do coração deles. A mentalidade de fracasso passou a ser uma mentalidade de ousadia, coragem e fidelidade. E isso os impeliu a pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, Roma e até os confins da terra. A plenitude do Espírito Santo faz com que nossa mentalidade se assemelhe ao Espírito Santo e que nossa fé seja positiva, criativa, estimulando a pregar o Evangelho com grande esforço. O que devemos fazer? Mudar a nossa mentalidade com um programa positivo. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, procure convencer a si mesmo. Mude o pensamento negativo e programe sua mentalidade com um programa positivo. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções do reverendo David Paul Ying-Shu. Obrigado pela sua companhia, você que chegou até o final conosco, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Veja se você está inscrito no canal, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas e ouça várias e várias vezes, para que você venha pegar coisas que passaram desapercebidas. E considere, se você está se sentindo tocado pelo Espírito Santo de Deus, a abençoar o canal Boas Novas Guarabira e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Nós vamos pegar o seu nome, colocar no caderno de oração e vamos orar por você, pela sua vida espiritual, física, familiar, financeira, profissional, e Deus vai abençoar vocês poderosamente. Considere se transformar e se tornar em um dos 300 associados desse ministério. Saiba como através do número do WhatsApp ou Telegram que aparece na descrição desse vídeo. Eu sou o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, e foi um prazer muito grande compartilhar com você essa mensagem. Fique com Deus e sucesso na sua caminhada.